Este homem estava andando na rua para comprar jornal. Ao voltar, viu dois grupos de pessoas. Um era formado por civis violentos. O outro era grupo policial, totalmente armado. Os dois lutaram rapidamente, a luta foi extremamente acirrada. O homem entrou em pânico, fugiu às pressas da multidão. Há apenas 17 horas, ele se mudou para uma cidade no sudeste da Ásia e não esperava ver esse tumulto. Ele é Jack, era um engenheiro de irrigação dos Estados Unidos, porque a empresa estava no exterior, com sua esposa e filhas, se preparando para viver nessa localidade e desenvolvendo o projeto. Após o pouso de avião, foram para um hotel de luxo especializado para estrangeiros. Mas entrando no hotel, Jack ficou chocado. TV e telefone estavam sem sinal. Jack queria pegar o jornal na recepção para ver notícias, mas não havia. Apenas podia ir comprar. Felizmente, porque saiu, ele descobriu o perigo. Jack correu como se estivesse voando. Ele finalmente encontrou o hotel. Jack queria entrar pela porta principal, mas havia um grupo rebelde na frente da porta. Um americano foi morto a tiros por eles. Assustado, Jack se virou e saiu correndo. Ele subiu a escada de emergência fora para chegar ao segundo andar. Em seguida, descobriu que os rebeldes tinham entrado no salão, mataram pessoas e quebraram móveis. Jack rapidamente entrou no elevador e voltou para seu quarto. Nesse momento, a esposa consolou a filhinha e se preparou para ir à piscina do quarto andar. Jack arrastou sua esposa para olhar pela janela. Tentou explicar o perigo fora à sua esposa. Depois Jack ficou assustado ao descobrir que sua filha mais velha tinha ido para a piscina sozinha. Não podia pensar mais nada. Apenas disse à esposa para trancar a janela e ficar no quarto, esperar por ele. Primeiro ela não acreditou em Jack, mas ouviu um grito no quarto em frente. Ela olhou dois nativos através do olho mágico na porta. Eles saíram desse quarto e bateram em porta do seu quarto. A esposa ficou com tanto medo que parou atrás da porta, não ousando fazer barulho. Depois ela ouviu o grito amargo no quarto ao lado. Empurrou o sofá para bloquear atrás da porta, esperando ansiosamente a volta do marido. E quanto ao Jack, depois de algumas fugas, finalmente encontrou sua filha na piscina. Mas o rebelde no refeitório também viu. Jack bloqueou a porta com um flutuador. E ele abraçou sua filha e correu em direção à escada. O rebelde não conseguiu empurrar a porta, então quebrou a porta de vidro para os perseguir. Quando viu Jack cercado, Ramon apareceu de repente. A família de Jack conheceu essa pessoa no aeroporto. Ramon lidou com o rebelde e disse-lhe a ir ao terraço para se esconder. Jack convenceu sua esposa a se arriscar a ir ao terraço. Nesse tempo, no terraço reuniavam-se muitos estrangeiros em perigo. Um deles ouviu o slogan dos rebeldes lá embaixo. Recepcionista explicou a todos. Os habitantes locais simplesmente não aceitaram que os americanos assumiram sua irrigação. Por isso que levou à violência. Jack não sabia, só pensava que vinha aqui para ajudar. Pouco tempo depois, o grupo de Jack ouviu o som de helicópteros. Eles se adiantaram, pensando que poderiam sair do helicóptero. Mas no helicóptero estavam rebeldes. Vendo um grupo de americanos, eles imediatamente abriram fogo para matar. Felizmente, Jack reagiu a tempo. Ele e sua família se esconderam atrás do pilar para evitar armas. Jack correu para a varanda, viu o edifício oposto que tinha uma saída. Mas ele teve que encorajar sua esposa a pular primeiro. Depois ajudaria duas filhas a passar lá. Assim, a sua família teria a chance de viver. A esposa viu a distância entre os dois edifícios, instintivamente um pouco assustada. Mas com o incentivo de Jack, tentou pular. Em seguida, Jack começou a lançar duas filhas. A filha mais nova foi jogada pelo pai, e a filha mais velha estava extremamente assustada. Quando ela estava prestes a ser lançada, rapidamente puxou o braço de seu pai. Os dois estavam suspensos, a situação era crítica. Graças à ajuda de transeunte, os dois estavam fora de perigo. Usando o cinto para consertar os braços de sua filha, conseguiu jogá-la para o lado oposto. Ao mesmo tempo, os rebeldes também notaram Jack. Para eles, um gerente como Jack também era um dos alvos. Mas ele também rapidamente saltou. Aquele transeunte foi morto pelos rebeldes. Olhando pelas janelas, eles viram pessoas em um escritório saindo correndo. Eles se esconderam, querendo esperar que o grupo de pessoas tenha saído antes de continuar a agir. Mas os rebeldes dirigiram os tanques, preparando-se para detonar esse edifício. Na situação de emergência, Jack só podia entrar pela janela. O tanque também fez pontaria, o escritório estava cheio de fumaça de pólvora. Aqueles que não conseguiram fugir a tempo morreram. Depois, alguns rebeldes chegaram para ver. Jack e sua família se esconderam sob uma pilha de escombros com tanto medo. A filha mais nova queria ir ao banheiro, eles imediatamente disseram-lhe para fazer diretamente nas calças.
Depois de um tempo, os rebeldes foram embora. Olhando pela janela, Jack viu 4 americanos alinhados. Eles foram mortos por um grande carro. Ele não se atreveu a ficar muito tempo, dizendo a sua esposa e filhas para mudar de roupas. No momento, um rebelde não muito velho viu o grupo de Jack. Ele gritou alto para chamar seus colegas, mas Jack impediu imediatamente. Ele tentou se comunicar com ele, na esperança de deixar as crianças. Mas o rebelde imediatamente gritou. Numa situação de emergência, Jack só pôde matá-lo. Depois que os 4 trocaram de roupa, eles desceram cuidadosamente as escadas. Antes, Jack encontrou um conjunto de chaves de um cadáver. Após umas tentativas, ele conseguiu ligar uma motocicleta elétrica. Naquela época, ele foi até questionado por um rebelde. Felizmente, ele estava vestindo roupas nativas, então ele foi capaz de escapar. Desta vez, eles tiveram que ir à embaixada dos Estados Unidos. No caminho, eles encontraram um grupo de rebeldes. A esposa assustada disse a Jack para virar imediatamente. Mas Jack continuou a ir em frente e desacelerou ao passar pela multidão. A esposa quase foi reconhecida, mas ela reagiu com calma, então conseguiram passar. Finalmente conseguiram chegar à embaixada. Mas nesse tempo, a embaixada também foi combatida pelos rebeldes. Um grupo de rebeldes acabou de explodir a embaixada, viu a família de Jack, então perseguiu apressadamente. Jack e sua esposa abraçaram 2 filhas e correram. Eles entraram em uma casa. O velho viu as 2 meninas de Jack, então ele decidiu ajudar. Ele disse à família de Jack para se esconder atrás das árvores. Depois ele foi falar com os rebeldes. O líder do exército rebelde empurrou o velho para baixo, e outros procuraram-nos. Jack estava preocupado, imediatamente mudou-se para outro lado. Ele estava prestes a roubar uma arma, mas isso atraiu a atenção dos rebeldes. Vendo Jack prestes a ser descoberto, a esposa de repente se levantou, vendo sua esposa cercada por um grupo de rebeldes. Jack de repente saiu, atingiu um rebelde e roubou uma arma. Depois de roubar a arma, Jack percebeu que não sabia usá-la. Ele foi controlado na hora. Em seguida, o líder arrancou as roupas de sua esposa. Ele queria estuprar a esposa de Jack na frente dele. Ramon trouxe amigo. A habilidade de tiro dos 2 era muito boa, exceto o líder que escapou, todos foram mortos. Então, eles seguiram Ramon até um terraço. Os 4 fugiram por 2 dias. Aqui, Ramon apontou para um rio e disse a Jack e sua esposa. Apenas precisava nadar uns metros para chegar à fronteira. Se conseguissem cruzar essa fronteira, estariam livres dos perigos. Por meio de Ramon, Jack entendeu a causa do tumulto. Na verdade, tudo isso teve algo a ver com Ramon. Ele recebeu uma ordem do governo e veio aqui para subsidiar empréstimos, principalmente para obras públicas de grande escala. Esperaram até que eles não conseguiram pagar, ocupariam tudo. Isso fez com que as pessoas começassem a se rebelar. Na verdade, eles fizeram isso também para proteger os membros da família. Naquela noite, o grupo de Jack foi invadido pelos rebeldes. Ao fugir, Ramon foi atingido. Vendo Jack se virar para se ajudar, Ramon rapidamente fingiu que morreu. Depois que Jack saiu, Ramon tentou se levantar. Ele fez pontaria ao motorista do caminhão a uma distância muito próxima. O motorista morreu, o caminhão também capotou. Ramon impediu os rebeldes de perseguir, mas ele também perdeu a vida por causa disso. Quando a família de Jack chegou à praia, depois de ajudar a família a se esconder, ele foi procurar um barco. Jack rapidamente encontrou um pequeno barco na costa. Quando ele estava prestes a voltar para levar sua esposa e filhas, um pescador de repente veio. Jack imediatamente deu-lhe um relógio, expressou seu desejo de comprar o barco. Mas o pescador queria os seus sapatos. Jack não pensou muito e imediatamente tirou os sapatos. Isso levou muito tempo, e os rebeldes chegaram. O pescador deixou Jack se esconder embaixo do barco, mas ainda foi descoberto. Então Jack foi controlado pelos rebeldes novamente. A filha mais velha, vendo seu pai sendo ameaçado, estava ansiosa para sair. O líder obrigou-a a apontar uma arma para Jack. Em seguida, ele apontou para a cabeça dela. Sua intenção era muito clara, queria a filha matar o seu pai. Se não, ele mataria ela.
Jack, preocupado com a segurança de sua filha, apressadamente aconselhou-a a atirar rapidamente. Mas a menina ainda chorava enquanto balançava a cabeça. Quando os dois lados estavam lutando, a esposa pegou uma pá para bater no líder. Jack pegou a arma do líder e atirou em 2 rebeldes. Família de 4 pessoas mais uma vez escapou do perigo. Eles rapidamente se sentaram em um pequeno barco para a fronteira. Por causa da luta, o ombro de Jack machucou-se e não conseguiu remar o barco. A esposa tentou remar, mas os rebeldes seguiram-nos. Nesse tempo sua família não tinha armas, também não havia como recuar. A esposa protegeu os filhos, e Jack ergueu as 2 mãos, rendendo-se. Barco cruzou a fronteira para o território do Vietnã. Os guardas vietnamitas imediatamente ergueram suas armas, mirando nos rebeldes. A família de Jack tinha acabado de entrar em território vietnamita, então eles receberam proteção. Os rebeldes fugiram com medo. Graças a isso, a família Jack finalmente escapou pacificamente.